Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo aqui de uma carta psicografada, uma suposta carta psicografada. Nem vou entrar em méritos, nem vou entrar em detalhes, vou deixar vocês assistir e faço os meus comentários ao longo do vídeo e no final, beleza? Se inscreve no canal, dá essa ajuda aí. Esse trabalho aqui com certeza vai gerar desconforto em muita gente e a gente sabe como funcionam as coisas no Brasil, né? Bora? Boa tarde, meu nome é Karina e eu tô gravando esse vídeo como um depoimento sobre uma carta psicografada que eu recebi do Orlando Carneiro em março de 2022. O meu marido, ele faleceu em abril de 2021. E a carta, ó, importante. 20 do Naquele 3, dia tava 22. chuvoso e eles abriram uma portinha, como se fosse um corredor bem pequeno, para que pudesse se acomodar as pessoas que estavam lá. Não eram muitas pessoas que iam conseguir entrar, porque o local não era grande, mas no momento que eu cheguei, deu para entrar lá. E eu era também uma das primeiras. E nós ficamos lá, sentados no chão e esperando até o dia seguinte. Ficamos sentados, amontoados, né? Porque cada hora ia chegando cada vez mais gente e as pessoas tentando também se abrigar naquele espaço, e até uma hora que já não deu mais, não cabia mais gente, aí as pessoas realmente ficaram na rua, e o que deu pra entrar lá, entrou e a gente ficou bem apertado. Sim, era disputado um cantinho pra você sentar no chão. O que me deixou chocada no dia, que eu fiquei com muito dó, era que tinha senhores idosos, sabe, que estavam ali também, na mesma situação, porque não era assim, a gente tava ali, além de estar passando por isso, né, de estar ali, né, se privando do sono, cansaço, Desconfortável, né? A pessoa tá ali naquela fila gigantesca, desconfortável. Eu já falei num vídeo aqui que eu queria ir em Porto Alegre numa psicografia do Orlando e era muita gente e eu não fui por isso. era também uma dor, né, uma tristeza por estar ali, por estar passando por isso, porque a gente tá ali em busca de um alento, né, pela dor da partida do nosso amor, né, do nosso ente querido. Então, assim, não era fácil ficar ali a noite inteira. Às 6 horas da manhã, passamos a madrugada inteira, não tinha onde ir no banheiro, não tinha onde comer, era o que você tivesse levado, não tinha água, então, assim, era nas condições que dava, que nós estávamos ali. Eu chorei muito, na fila eu já tava chorando muito, porque, assim, eu não sabia o que ia ser na salinha, mas na minha cabeça, essa salinha seria, assim, pra ele dar um recado, né, mesmo que eu não recebesse a carta, mas talvez ele ia falar se meu marido estava lá, sabe? Poderia ser pensado alguma coisa um pouco melhor nesses centros espíritas, né, nesses dias. Por exemplo, inscrição via internet. Mas aí fica complicado. Mas assim, podia ser apenas inscrição do primeiro nome e sobrenome, o primeiro e último nome, mais nada. Apenas para marcar lugar. Aí, tipo, gerar uma senha automática em ordem. Só isso, só o teu nome, mais nada. E aí tu chega lá, apresenta aquela senha, aquele ingresso, enfim, e entra, acessa. Enfim, não sei. Teria que ser pensado de alguma forma aí nem que fosse um dia antes. Um turno antes, não sei. Como é que não tem esse trabalho, todas as pessoas passar trabalho, assim? Algum tipo de conforto, eu não sei, eu não sabia o que estava me esperando, mas eu já estava muito emocionada, eu estava chorando muito. Até hoje, quando eu lembro, eu me emociono porque foi muito difícil, sabe? Você tá naquela situação, eu tava muito cansada, muito. Eu tava até atordoada de tão cansada que eu tava, mas eu tava muito emocionada, então eu tava numa ansiedade de entrar ali, de saber o que ele ia me falar, que assim, eu assim, nem sei descrever o sentimento que eu tava. Quando eu entrei na sala, eu já entrei chorando muito, assim, eu vi ele e já comecei a chorar. E ele percebeu, eu tava muito fragilizada, muito. Meu marido, assim, era e é tudo pra mim. Eu passei a minha vida inteira com ele. Então, assim, nosso filho era pequeno, era bebê, então, assim, eu tava ali, perdida, precisando dele. Eu queria uma palavra, eu queria qualquer coisa que falasse que ele tava por ali, que ele tava perto. E, então, assim, eu entrei ali muito emocionada, Que dor, eu chorei gente, que muito. dor. E nisso ele começou a fazer as perguntas. Tava
uma camiseta com a foto do meu marido carregando o meu filho. Ele perguntou quem era, se era o meu filho ou o meu marido, que eu tava procurando a carta. E eu falei que era do meu marido. Ele perguntou o nome. Aí ele começou a fazer as perguntas. E no começo eu tava tão emocionada que ele te conduz. Aí ele vai perguntando e você vai respondendo. Então ele começou a perguntar o meu nome, o nome do meu marido, que ele faleceu. O meu marido faleceu de Covid. Perguntou se ele foi entubado, quantos dias ele ficou. Perguntou o nome dos pais dele. Qual a necessidade de um médium saber disso? Nenhuma. Se ele tinha pais vivos, qual era o nome deles. E primeiro ele perguntou se ele gostava de animais. Nós tínhamos cachorro, perguntou o nome do nosso cachorro. Enquanto ele ia perguntar, ele ia anotando numa folha de papel que estava ali na mesa. Ele perguntou qual era a profissão dele, o que ele fazia. E nessa hora, ele começou a fazer tanta pergunta que chegou um ponto que eu já nem estava mais chorando. E eu comecei a achar estranho. Que eu falei, nossa, por que ele tá fazendo essas perguntas? E aí ele começou a falar, dando a entender que meu marido tava lá, do lado dele. Que ele falou assim, seu marido, ele tem algum caderno com anotação na sua casa? E eu pensava, eu falei assim, eu falei, não sei, eu acho que tem, porque ele tinha muita coisa, ele estudava, ele gostava de ler muitos livros, ele tinha coisas que ele anotava, sei lá, coisa financeira, essas coisas. Então, assim, tinha caderno, mas nada demais, assim, sabe? Era coisas do dia a dia, não tinha nada demais. Mas aí eu falei que sim, mas tipo, meu marido, se ele tivesse ali do lado, ele teria tantas outras coisas pra falar, tantas outras coisas tô falando do que caderno eu que tá em casa. saberia responder. Mas aquilo não tinha nada a ver, sabe? Ele perguntou o nome do nosso filho, anotou. Tudo ele foi anotando, tudo. E ele olhou pra mim e ele falou assim, olha, aguarde. E aí eu saí de lá, assim, eu já tava meio mal. Eu tava meio desconfiada. Nossa, eu saí de lá, eu não sei explicar a sensação. Eu não conseguia nem conversar com ninguém. A hora que eu saí de lá, eu não consegui nem sentar onde eu tava sentada. Eu fui no andar de cima, eu acho que eu nem tinha mais o local que eu tava sentada. Eu fui no andar de cima, tava lotado de gente. E o que mais dava dó, naquela hora, assim, eu não tinha muita noção ainda. Mas todas aquelas pessoas que estavam no andar de cima, elas não iam receber carta. Porque eram só as 100 primeiras. Que as 100 primeiras eram as primeiras que estavam no andar de baixo. O restante não. Mas elas tinham uma esperança que elas iam conseguir, mas elas não iam conseguir, porque elas não tinham conversado com ele, e tinha que passar por uma entrevista. E eu fiquei ali no andar de cima, e aí começou palestras, e demorou. Nossa. E demorou, eu dormi ali, sentada na cadeira, porque eu tava muito cansada. Divaldo fala, né? Divaldo fala que como que o médium sabe que aquele espírito vai estar naquele local? Os espíritos são livres. De repente, o espírito de uma daquelas famílias que estava lá em cima, ele poderia estar lá? E não de quem fez a ficha? E demorou muito. E aí eu desci, fui almoçar, que ali tinha um refeitório, né, pra você comprar comida e tudo mais. Eu fui lá, comprei, comi. Então a gente ia se revezando, tinha muita gente. Aí eu voltei e depois uma amiga que eu conheci lá, né, ela me chamou, queria começar a psicografia. Aí eu desci, ela conseguiu um lugar pra sentar perto dela e eu desci. Isso começou a leitura das cartas, isso já era de tarde, assim, eu não me recordo o horário, 3, 4 horas da tarde. E aí ele começou a leitura das cartas. E pra minha surpresa, mas no fundo eu tinha certeza que ele ia me chamar. Eu fui a segunda pessoa que ele chamou. Na hora que ele chamou, eu me emocionei, porque assim, naquele momento que você tá tão machucado, você tá tão desesperado, você ouvir o nome da pessoa que você tá buscando a carta, por mais que eu estivesse desconfiada, só de ouvir o nome dele, era uma emoção, acho que podia ser qualquer pessoa falando o nome dele, sabe, assim, eu fiquei muito emocionada e eu sentei lá na cadeira. Nisso eu sentei e eu já fiquei um pouco mais séria e comecei a ouvir a carta, mas eu tava desconfiada antes de ouvir, mas eu falei assim, não, vamos ouvir, né? Acho que é coisa da minha cabeça, né? Vamos ouvir. E aí ele começou a falar. E nisso que ele começou a falar, a primeira coisa que eu já estranhei. Mas até aí tudo bem, eu não sei como que é, como funciona, né? No outro plano, mas assim, eu sempre ouvi dizer, sempre li, pesquisei, né? Que falam que a pessoa não perde sua essência. E lá ele tinha um vocabulário muito diferente, que não era dele, que ele nunca usou, palavras que ele nunca usou. Era um vocabulário um pouco mais antigo. Meu marido, ele sempre foi muito jovem, muito pra cima, muito antenado, sabe? E eram palavras que ele nunca usou. E eu, no começo, eu achei estranho. Nessa parte, assim, das palavras eu comecei a achar estranho. Só que aí, ele começou a falar naquela carta exatamente
tudo que eu tinha falado pra ele naquela salinha, vírgula por vírgula, que nós havíamos conversado, estava naquela carta. E outra coisa que eu achei estranho é que, assim, o meu marido não se referia aos pais dele como papai e mamãe, nem pelo nome, ele não chamava assim o nome deles. E na carta ele falava papai, Edson, mamãe, falava o nome dela, sabe? Eu falei, nossa, ele não fala assim. Estive com ele 20 anos, ele nunca falou daquele jeito, será que ele mudou tanto assim? Mas aí a hora que ele começou a dar cada detalhe de tudo que eu falei lá dentro, e eu mudei a minha expressão ali, mesmo com máscara na época, mas eu fiquei séria, sabe? Porque eu falei, meu Deus do céu. E eu comecei a ouvir, mas eu tava assim, incrédula. Eu tava ouvindo incrédula, eu não tava emocionada. Eu tava incrédula com o que ele tava falando ali. No final, ele falava o nome da minha cachorra, falava sobre ter sido entubado, falava, mas assim, todas as coisas específicas que ele me perguntou. Não tinha nada de diferente, nada de novo, nada que remetesse a ele que eu não tivesse falado lá dentro. O meu marido, ele fala inglês, era a profissão dele. E ali, o Orlando, na carta, ele colocou uma frase que qualquer criança saberia falar, que é I love you. Meu marido não falaria isso, ele ia mostrar que era ele. Se ele realmente estivesse ali transcrevendo, ele ia colocar um texto, sei lá, ele ia, né, se ele fosse realmente escrever algo, sabe, em inglês. E eu achei estranho aquilo. Naquela hora que ele falou aquilo, eu falei, não é. E no final, a última coisa, ele escreveu o nome do meu filho errado. Em algumas partes ele escreveu o nome certo e depois ele escreveu o nome do meu filho errado. E na carta tá escrito errado. Eu falei, não, isso não tá certo. Ele me entregou a carta, eu recebi, eu não consegui nem agradecer. Porque às vezes, né, eu imaginava assim, porque a gente fica emocionado, às vezes a gente quer agradecer, né? Eu não conseguia olhar pra cara dele. Eu saí de lá, as pessoas que estavam ali, que eu conheci no dia, que queriam falar comigo, parabenizar por eu ter recebido, eu não conseguia falar com ninguém. Eu só conseguia sair de lá querendo falar, eu preciso sair daqui, eu tava transtornada, eu tava atordoada por tudo aquilo. Eu tava com raiva, eu queria chorar, eu queria gritar, eu queria falar para aquelas pessoas, é mentira, eu queria gritar para todo mundo, é mentira, mas eu não podia, como que eu ia fazer isso? Eu tava com tanta raiva, eu tava tão transtornada, tão mal, eu saí de lá tão mal. Eu tava sozinha também, lá eu não tinha costume de ir pra São Paulo sozinha. Eu tava transtornada pra tentar achar o trem pra ir pra minha cidade. Eles transmitiam ao vivo e a minha família tava assistindo. E a hora que eu tava dentro do trem, eles começaram a me ligar e mandar mensagem, que todo mundo feliz porque eu tinha recebido a carta. E aí eu não conseguia falar, eu tava chorando porque eu não conseguia falar o que tinha acontecido. E eu só falava, não é nada disso. Eu falei, não é ele. Eu só falava, não era ele. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei tudo que tinha acontecido. Todo mundo ficou muito transtornado, muito mal, né? Porque você não engana só eu que tava ali, engana todas as pessoas que estavam aguardando também por aquilo. E eu fiquei mal, fiquei dias mal depois disso, porque eu sempre tive uma fé muito grande. Meu marido, mesmo no hospital, ele me provou que existia vida espiritual. Mas naquele momento eu falava, será que é tudo mentira? Eu fiquei mal alguns dias. Eu tive que ter um equilíbrio muito grande, que era a crença que ele tá bem que me fazia seguir. Então eu tô dando meu depoimento porque eu acredito que outras pessoas passaram pelo mesmo que eu sei que já passaram, inclusive, e eu fico muito triste por tudo isso, porque a gente vai lá muito sofrido, muito frágil, muito fragilizado, e acontecer isso, você destrói com a pessoa, sabe? Eu saí de lá destruída, me sentindo culpada por ter ido, por ter gasto um dinheiro que eu não podia, sabe? Por tantas coisas, começou a passar um monte de coisa na cabeça, enfim, é muito dolorido. E eu digo que eu espero que isso não aconteça com outras pessoas mais. Que ninguém mais passe por isso. Porque é uma experiência que eu não quero nunca mais passar na minha vida. E eu não desejo isso pra ninguém. Porque realmente, assim, foi uma das situações bem difíceis nessa época do luto que eu tava passando. E é isso. Esse é meu depoimento sobre a carta que eu recebi. Muito obrigada. Outro detalhe que eu me lembrei é que quando você chega lá, você recebe um papelzinho onde você coloca os seus dados, os dados do ente querido, data de nascimento, falecimento, e no verso ele pede para colocar até 3 pessoas que faleceram próximas. Eu coloquei só uma, que era o nome do meu avô. Eu não quis colocar de outras pessoas, né? Porque eu pensei,
se ele vai estar lá, o meu marido vai falar com que ele tá, né? Não quis colocar. E meu marido nem era muito próximo também do meu avô, porque faz tempo que ele faleceu. E na carta tem muitas pessoas que ele poderia estar próximo, mas ele estava próximo do meu avô, né? Justamente a mesma pessoa que eu coloquei no verso do papelzinho. Então tem mais esse detalhe. Karina, meu grande amor, estou procurando atender seu anseio de notícias, anseio que eu compartilho. Um pouco de sua ansiedade é o contágio da minha ansiedade. Adianto e trago notícias que o senhor Alfredo encontra-se bem por aqui e sabe muito bem do carinho que recebe de seu coração. A cada momento, porque onde me encontro, tenho pensado em tudo que me aconteceu e penso que nada escapa a leis superiores que nos comandam. Não posso e nem tenho condições de esclarecer todos os pontos, mas a Covid me chegou e do resto, você sabe, as lutas que chegaram com o agravamento que terminou com a necessidade de entubar. E aí, o corpo não encontrou forças interiores para uma superação. Pode ter certeza de que lutei para vencer, mas percebia que o corpo não me respondia à vontade. Lutei o melhor de mim, mas não foi possível mudar o quadro que me trouxe para uma nova realidade. Fique tranquila, estou melhorando meu estado dia a dia, com a ajuda de corações que chegam até mim, se tornando grandes benfeitores da minha vida. Quero deixar através de você um grande abraço, um apertão em nosso pequeno, nosso Breninho, nosso Breno, que será a lembrança de mim mesmo em sua vida. Agradeço o seu apoio, mas a viagem que fazemos pode nos trazer surpresas, mudando a rota de nosso caminho. É o que temos que aceitar e compreender. Quando estudantes, não passamos por provas para analisar o conhecimento e em que nível que estamos. Sou ainda um aluno das questões do destino da vida espiritual. Mas tudo que aconteceu com este vírus, pela humanidade, tem um sentido para as pessoas, para a humanidade. Eu estou elaborando novos entendimentos a respeito, o que me leva a pensar em espiritualidade. Breno, Deus, vai crescer com saúde e beleza. Não pense que a vida nos deu um ponto final, mas estamos apenas em fase de uma pausa. E assim quero lhe dizer que pode contar comigo. Ainda é recente, mas a vida seguirá para nós dois, e verei o Breninho crescer forte ao seu lado. Sabe, quando for possível, envia-lhe as lembranças ao papai Edson e à mamãe Margarete. Abrace a todos por mim. Lembro, chegando em casa
e nossa Nina, fogueteira, feliz por minha chegada. Quem sabe eu irei me fazer presente em casa e ela, me sentindo, dará a certeza de meu ar das graças. Continuarei aqui, na escola de novas oportunidades. Do lado de cá, temos as questões das línguas, e meu conhecimento não se perdeu. Poderei não só ministrar aulas de inglês, mas soube esta semana que quando se visita outros lugares espirituais de línguas diferentes, podemos nos fazer de intérpretes. E assim me vi com os mesmos ideais de antes. Espero que as palavras que trago lhe proporcione mais ânimo e desejo vê-la firme, pois o Breno precisará muito de você e confio na sua sempre dedicação de mãe. Os anos virão e cada ano não deixe de fazer a festinha de aniversário de nosso Breno e procurarei estar presente. Queria ficar lhe escrevendo, mas não é possível. Outros amigos precisam escrever. O médium não pode me ajudar muito, mas naquilo que posso lhe dizer, no que a cabeça dele suporta, eu lhe digo, I love you. Com muito amor mesmo, você sempre será o meu tudo. Você e Bruno, carinhosamente com você, Breno? em meu pensamentos todos os dias, Ulisses Marcel Martins. É isso. Deixa aqui os teus comentários, qual a tua opinião. Mais um vídeo aí, no mínimo polêmico, né? Forte abraço.